moderna falando. Vocês sabiam que houve no Brasil um sacerdote franciscano germânico brasileiro, ou seja, teuto brasileiro, que foi um grande apologista católico tanto nos meios culturais brasileiros como na imprensa, nas artes, na música, aliás, onde foi um grande compositor, na literatura, e que, já em 1935, antecipando vários outros intelectuais, vários outros órgãos de imprensa, denunciava os crimes e abusos do regime nazista? Conhecia essa figura? Essa pessoa, esse sacerdote, foi o padre Pedro Sinzig, conhecido popularmente só como Frei Pedro, um membro da Ordem dos Frades Menores. O padre Frei Pedro, como era popularmente conhecido, nasceu em 29 de janeiro de 1876, em Lis am Rhein, na Alemanha. Ingressou com 16 anos na Ordem Franciscana e estudou filosofia e teologia na Universidade Arenvelde, na Holanda. Em 1893, com apenas 17 anos, viajou para o Brasil como missionário. Se naturalizou e se ordenou em Salvador, Bahia, aos 22 anos. Frei Pedro foi conhecido muito por sua contribuição cultural, em especial na composição e musicologia. Fundou a Sociedade Pro Arte, que funcionava como um intercâmbio cultural germânico-brasileiro. Foi professor e diretor da Escola da Música Sacra e publicou a revista Música Sacra, além de ter sido membro da Academia Brasileira de Música, e amigo do renomado compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Foi responsável também pela tradução da música natalina Noite Feliz, do padre austríaco Joseph Maury, entre diversas outras músicas litúrgicas de semelhante beleza. Frei Pedro também foi maestro e compôs algo próximo de 70 obras musicais, que vai de músicas sacras, missas, ladainhas, marchas processionais, peças folclóricas e até uma obra chamada Frei Antônio, em honra ao Santo Antônio de Lisboa, importante santo português. No campo da imprensa e publicações literárias, Frei Pedro surpreende novamente. Além de escrever resenhas musicais, resenhas de filmes e resenhas de arte em geral, ele publicou cerca de 50 obras literárias, que vai de romances a contos, a ensaios, a traduções, a biografias e não podia faltar a música também. Criou a revista A Tela, no qual discutia sobre estética, moral e religião no cinema. Foi inclusive um jornalista nato, fundando em 1902 o jornal Cruzeiro do Sul, em Lages, Santa Catarina. Em 1910, o Centro da Boa Imprensa, em Petrópolis, Rio de Janeiro. E orientador, por 12 anos, de 1908 até 1920, da revista Vozes de Petrópolis, que depois até se tornou a famosa editora Vozes, geralmente de obras católicas. Foi organizador também do primeiro Congresso Nacional dos Jornalistas Católicos, onde lançou as bases para um diário católico no Brasil. E com isso, com impressionante capacidade de trabalho, colaborou com quase todos os jornais do Brasil. E, para uma maior e melhor organização de alcance e influência desse futuro diário, foi, em 1910, para a Europa, onde fez diversas conferências no qual apresentava o Brasil como um país de grandes possibilidades espirituais e possibilidades artísticas também. Agora listarei algumas obras de Frei Pedro. Ai, meu Portugal. Santo Antônio, História do Convento do Rio. Ao Céu, um apóstolo dos nossos dias. Arte cristã, que é sobre cultura musical. Através dos romances. Breves meditações para todos os dias do ano. A caricatura na imprensa brasileira. Entre dois mundos. Teresa Neumann. Frei Fabiano de Cristo. São Francisco de Assis e seu culto no Brasil. Frei Rogério Neubrais. Maravilhas do Convento de São Francisco da Bahia. O nazismo sem máscara, fatos e documentos. O bolchevismo por dentro. Santo Antônio na história e na lenda e na arte. Maravilhas da religião e da arte. Os segredos da harmonia. Pelo mundo do som, entre outros. Antes de tudo, um católico e franciscano, mas era também Frei Pedro, um nacionalista das suas duas nações. Amava e defendia o Brasil, e Portugal também, em suas atividades intelectuais, artísticas, jornalísticas e missionárias. Em épocas da Primeira Guerra Mundial, mesmo longe de seu país, e apesar de toda a atmosfera contrária aos impérios centrais, que era a união do Império da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, do Império Otomano e, num primeiro momento, do Reino da Bulgária, Frei Pedro defendeu a causa alemã, não por um nacionalismo cego e amoral, mas sim por convicção de justeza da causa alemã naquele período. No entanto, quando os alemães tomaram a Alemanha, Frei Pedro Sinzig foi totalmente contrário a eles. Os denunciou pelos seus crimes e abusos contra os católicos, contra os judeus e as oposições políticas, que incluíam os socialistas, comunistas e até mesmo alguns próprios nacionalistas alemães. Já em 1935, Frei Pedro denunciava nos jornais os crimes nazistas. Em 1937, a Embaixada Alemã do Rio de Janeiro denunciou ao Ministério das Relações Exteriores de que Frei Pedro estava, junto aos judeus, incitando contra Hitler e o Partido Nazista.
Em 1938, sob o pseudônimo de João Bauer Reis, Frei Pedro denunciava os nazistas no livro O Nazismo Sem Máscara. Pois então, tem essa obra, e eu acho que eu me vejo na obrigação de resumir um pouco uma crítica dela. Livro de 385 páginas, escrito sob o pseudônimo de João Bauer Reis, que de acordo com o autor, que é o Frei Pedro, significa João, que seria alguém, como João Ninguém, né? Bauer, que é agricultor ou semeador em alemão, mais Reis, que é o Rei dos Reis, Nosso Senhor, Jesus Cristo. Ou seja, João Bauer Reis, ele simboliza alguém, João, que irá semear os princípios do Rei dos Reis, que é Cristo, Nosso Senhor, que, aliás, defende, eu acho que qualquer católico cristão coerente, que é preciso ser pregado tanto na Alemanha nazista, obviamente, que era pagã escravizadora nas próprias palavras de Frei Pedro, como pelo resto do mundo, para a salvação de todas as almas. Frei Pedro, nessa obra, denuncia coisas que só seriam descobertas anos depois. Só foi denunciado por jornais, pela imprensa, pelos órgãos nacionais. Só depois do término da Segunda Guerra ele já tinha essas denúncias registradas no jornal dele, e nesse livro também. Entre os crimes denunciados nazistas nessa obra são presos políticos, principalmente comunistas e socialistas, mas também havia social-democratas, alguns nacionalistas, próprios católicos, mas em princípio era mais comunistas e socialistas, pelo menos naquela época. Era no campo de concentração de Dachau, onde eram severamente torturados. Os rituais de cunho pagão em favorecimento da suástica e não da cruz, também é uma coisa denunciada. Procissões públicas, rituais públicos homenageando a suástica como se fosse a cruz de Cristo. A criminosa e fortemente contraditória aliança entre nazistas e bolchevistas, os soviéticos, mostrando o caráter amoral dos nazistas, também é uma coisa retratada no livro, mostrando essa incoerência de aliança com justamente o que eles pregaram ser o pior inimigo deles, que é os bolchevistas, os comunistas soviéticos. As representações contra a educação católica e as ordens religiosas, expoliando-las e multando, com valores anormais inclusive, ou prendendo alguns dos seus sacerdotes, é outro abuso mostrado que os nazistas faziam com as organizações católicas. O boicote, a agressão, eles tratam os judeus e seus comércios. O atentado covarde à invasão silenciosa à Áustria, onde um atentado covarde estimulado pelos nazistas pela tomada do poder na Áustria, que, detalhe, estava sob o governo da Frente Patriótica, que era um partido de simpatia fascista, até porque Dollfuss era amigo pessoal de Mussolini, mas que era um partido justo, bom e especialmente católico, que defendia a separação da Áustria essencialmente católica com a Alemanha essencialmente protestante, de acordo com o próprio Dollfuss. Nessa tentativa de tomada de poder, acabaram matando o chanceler Dollfuss, numa tentativa de golpe fracassada, e que depois, por verdadeira ameaça terrorista, fez renunciar o substituto de Dollfuss para colocar uma marionete nazista no comando da Áustria, destruindo o partido da Frente Patriótica, que era nobre, nacionalista e sinceramente católico, e depois, posteriormente, levando a Áustria a ser uma nação nazista também. Outro crime denunciado é o controle da imprensa e da cultura, assim como do judiciário. Ações de política movidas sem provas também é um crime que os nazistas faziam. Pretensos ataques a esquerdistas e revolucionários, mas que na prática atacou todas as oposições possíveis aos nazistas, inclusive conservadores e a ação católica da Alemanha. É um crime denunciado. Eles usavam como pretexto a perseguição a qualquer tipo de esquerda, mas atacavam qualquer tipo de oposição também. O caráter fortemente neopagano nazistas, em contraste às verdades do cristianismo, também é denunciado nesse livro, de uma forma bem contundente, inclusive. E entre outros crimes menores ou maiores também são comentados no livro. Mas aí é um sumário dos crimes nazistas que é comentado, mas a obra também, especialmente ela começa comentando os principais acontecimentos da própria ascensão nazista, comentando alguns detalhes de membros do partido e da própria origem do Hitler. O livro termina com uma prévia de um segundo volume que estava sendo até planejado, talvez até sendo inicialmente escrito, mas que nunca chegou a ser publicado. E havia até algumas sugestões de capítulos, dos nomes dos capítulos do livro. Entre eles eram a Bíblia Nazista, Minha Luta, que é a liberdade, a Igreja Protestante, a imprensa sobre Hitler, a intervenção na Espanha, o nazismo trabalhando no Brasil, Hitler e Roma, propaganda nazista no mundo, entre outros nomes extremamente curiosos, e é uma pena por nunca ter visto a luz do dia, né? Porque às vezes alguns dados antigos dão detalhes ocultados pelos intelectuais modernos, ou por partidarismo, ou porque deixou passar, mas é uma pena que essa segunda obra nunca chegou a ser concluída, porque a primeira é extremamente interessante. Mas enfim, em minha opinião sincera, esse livro é fantástico,
por ser pioneiro no Brasil e talvez até no mundo. Um livro que ele combate o nazismo sem os viés tendenciosos ou dos comunistas ou dos maçons, mas sim por um viés católico conservador, comprometido com a verdade e a justiça e não com ideais e mentiras, que muitas vezes tem nessas obras de comunistas ou pessoas ligadas à maçonaria. Mas enfim, esse foi um resumo do desconhecido, mas sempre lembrado Frei Pedro Sinzing, apóstolo comprometido com as artes e com a verdade e com a fé. Espero que tenha gostado. É uma pessoa para ser lembrada. Tem várias obras, assim, tem algumas obras para vender, assim, obras muito antigas, porque ele já morreu já em 1952. Mas tem muitas obras musicais dele no YouTube. É uma pessoa que vale ser relembrada, ter seus registros recolhidos para leitura, para estudo, porque ele teve grande influência e é mais um daqueles brasileiros influentes numa época que são esquecidas, provavelmente pela degeneração da cultura brasileira, sinceramente. Então, tchau, e é isso.